Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo sobre a resolução das questões do último Enseja, visando o preparatório para o Enseja desse ano de 2022. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de Matemática e Física, sou engenheiro civil e pedagogo trabalhando na educação aqui no Japão. E a pedidos de alguns amigos e pais de alguns alunos que estão se preparando também para prestar esse exame, então eu fiz esses 3 vídeos, começando hoje com esse vídeo 1 e em breve estarei lançando os vídeos 2 e 3. São 30 questões ao todo e cada vídeo eu estou fazendo com 10 questões para que não fique muito longo, o vídeo e não fique muito cansativo. Então, hoje eu vou estar resolvendo as questões 31 a 40 e abordando em cada resolução a teoria de cada exercício. Ou seja, mesmo que os exercícios desse ano não sejam os mesmos, claro que a teoria vai valer, vai ajudar você a resolver as novas questões que irão cair. Porque o importante é que você entenda o conceito das questões. Beleza? Eu deixo aqui também o meu convite a todos que se inscrevam nesse canal e se você achar que essa aula te ajudou, deixa seu like, porque para o algoritmo do YouTube isso ajuda a expandir mais e mais esse vídeo e também ajudar aí a outros candidatos. Beleza? Então vamos para a nossa aula de hoje. Vamos lá então. Muito bem, pessoal, vamos então agora para a resolução das duas primeiras questões do Enseja 2020. Seria a questão 31 e a questão 32, tá? Então vamos fazer a primeira questão, mas como vai aparecer na tua tela muito pequena, eu vou ampliar e resolver numa página separada. Então vamos para a questão 31. Bem, essa questão 31 é bastante simples. Muita gente vai matar isso aqui de cara. Então, é preciso que vocês saibam que na questão do Enseja, o grau de dificuldade de cada exercício é bastante simples, tá? Ela não requer, por exemplo, conhecimento aprofundado como num vestibular do Enem ou da própria FUVEST. Então, ela é bem mais simples. Basta que você utilize muito bom senso e alguns fundamentos da matemática básica. Nesse caso aqui está dizendo, uma criança está aprendendo a utilizar a régua e resolveu medir o comprimento de uma caneta posicionando uma régua graduada em centímetro, como ilustra a figura. Bom, então, vocês observam que uma régua ela não tem uma precisão muito grande. Mas o que você precisa saber? Observe que numa régua comum, você tem essas divisões entre 1 centímetro e outro, por exemplo, entre 8 e 9. Você tem 10 divisões aqui. Cada divisão dessa representa 1 milímetro. Okay? Então, por exemplo, nesse caso aqui, olha, você já sabe que a caneta mede um pouco mais que 11 centímetros. Tá? Então, você já descartaria de cara o 12. Né? O que você precisa entender é o seguinte. Quando você tem numa medida em centímetros, como é esse caso aqui, o que apresenta à direita da vírgula representa milímetros. Tá? Então, cada divisãozinha dessa que você tem é 1 milímetro. Então, por exemplo, 11,1 representaria 11 centímetros e 1 milímetro aqui do lado direito, ou seja, ele estaria a apenas uma pequena divisãozinha aqui. Bom, observe que a ponta da caneta ela passou um pouquinho do 5 aqui, ó. Eu tenho 11,1, 11,5, parou aqui no 11,6. Tá vendo? Então você vai marcar com tranquilidade a alternativa C de casa, 11,6, tá? Bom, a respeito desse exercício, um conceito que você tem que saber desse assunto é o seguinte. Guarde que sempre 1 metro representa 100 centímetros. 1 centímetro representa 10 milímetros. Essas unidades tudo em minúsculo, tá? Ok? 100 centímetros seria 1 metro e 1 centímetro 10 milímetros. Então, esse aqui é uma informação bastante importante para você guardar, porque se cair alguma coisa de conversão, você já sabe fazer isso aqui, tá? Lembra, 1 metro é 100 centímetros, 1 centímetro 10 milímetros. Beleza? Vamos agora para a questão de número 32. Vamos lá. Bem, essa segunda questão 32 é um pouquinho mais complicado porque já começa a mexer com porcentagem. Então vamos à resolução disso daqui. Vamos lá, olha só. A entre-safra do leite é o período em que o volume de leite produzido diminui. Nesse período, geralmente o preço do leite sobe em razão da sua falta no mercado.
Em 2015, os valores pagos aos produtores sofreram uma queda de 5% sobre os valores praticados no ano anterior. Em maio de 2014, o produtor recebeu 80 centavos por litro de leite produzido. Em 2016, os produtores queriam recuperar parte dessas perdas, recebendo um valor de 25% maior pelo litro de leite do que receberam em 2015. Bom, pessoal, vamos à interpretação do texto. Olha só, eles sofreram uma perda de 5% em 2015, em cima de um valor que ele recebia em 2014. Então, se organiza, olha, 2014, ele recebia quanto pelo litro de leite? Ele recebia 80 centavos pelo litro, 0,80. Em 2015, ele sofreu uma queda de 5%. Bom, é aqui que muita gente faz uma conta assim muito complicada para conseguir chegar no resultado. Olha só, o procedimento natural de alguém que pensa assim, eu vou pegar um desconto de 5%, o que ele vai fazer? Ele calcula 5% de 80 centavos e o resultado subtrai do 80, não é isso? Então você faz duas operações para chegar num resultado. Mas vamos pensar o contrário, gente. Olha só, acompanhe meu raciocínio. Se ele tem um desconto de 5% sobre 80 centavos, quanto na realidade então o leite estaria sendo pago? Não seria o 95%? Então, ao invés de pagar 100%, que seria o 80 centavos, ele vai estar recebendo apenas 95% do valor original. Então você vai fazer o seguinte, ao invés de calcular os 5%, multiplica direto por 95%. Então vai fazer isso aqui, ó. 95%, então é a mesma coisa, 95 dividido por 100, vezes 80 centavos, Bom, olha só, gente, essa conta aqui o pessoal costuma apanhar um pouquinho, mas vamos fazer o seguinte, 95 dividido por 100, você não precisa fazer essa conta. Toda vez que você for multiplicar ou dividir por 100, por 10, por 1000, ou seja, por uma potência de 10, se for multiplicação, a vírgula caminharia para a direita. Se for divisão desse caso aqui, ó, se for divisão, a vírgula caminha para a esquerda. Mas como assim? Essa vírgula? Não é do 80 centavos. Então vamos fazer aqui a parte 95 dividido por 100. Você copia o 95. Agora, olha só. Quando você tem um número inteiro do jeito que está aqui, é como se existisse uma vírgula invisível aqui à direita do 5. Tá? Porque é a mesma coisa falar 95,0 ou 95, não é a mesma coisa? Então, vou fazer de conta que a vírgula está aqui. E vai caminhar duas casas para a esquerda. Por que duas casas? Porque tem dois zeros. Então, duas casas. Como a vírgula parar aqui, então você cria um zero, correto? Bom, então isso aqui fica como? Fica 0,95 vezes 0,80. Bom, pessoal, provavelmente o Enseja não vai permitir que você utilize calculadora ou celular para fazer conta, tá certo? Então, eu vou também aproveitar resolver com vocês essa continha que parece simples para alguns, mas para muitos é muito complicado. Então vamos fazer o seguinte, olha só. Você vai colocar 0,95 vezes 0,80. Pensa assim, você vai fazer essa conta como se não existisse vírgula. Vai fazer aquele procedimento, ó, 0 vezes 5 dá 0. 0 vezes 9 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. E coloca o sinal de mais aqui no último algarismo. Agora vamos para o 8. 8 vezes 5 dá 40. 40, o 0 do 40 vem aqui, o 4 vem aqui. 9 vezes 8, 72. Com mais 4, 76. Aí vai 7 aqui. 8 vezes 0 dá 0, mais o 7, então o 7 fica aqui. Coloque outro sinal de mais. E o 0 aqui vai repetir todo o 0, não é isso? Porque 0 vezes qualquer número é 0. Você copia aqui e soma nessa coluna aqui, 0, 6, 7 e 0. Agora, onde é que você vai colocar vírgula? Conta assim, olha, 1, 2, 3, 4. 4 casas à direita da vírgula. Como a tua vírgula está parada aqui do lado direito, como eu disse no começo, você vai caminhar 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Então quer dizer que em 2015 o produtor lá, o fazendeiro, recebia 76 centavos pelo litro de leite. Ele recebia 80 centavos no ano de 2014. Em 2015 ele passou a receber 76 centavos. Mas
Cuidado, não é essa a pergunta. Ele falou que em 2016 os produtores queriam recuperar parte das perdas recebendo 25% maior pelo litro de leite do que recebia em 2015. Bom, então em 2015 ele recebia 76 centavos. Então você coloca os 76 centavos. Agora vem a outra mancadinha, gente. Olha só. Quando você tem um aumento percentual, como é o caso do 25% nesse caso, a tendência do estudante é calcular assim, eu vou calcular 25% de 76 e depois o que der eu somo com 0,76 de novo, não é isso? Essa seria a reação normal de qualquer estudante. Mas eu vou dar uma dica aqui muito boa para que você evite ficar fazendo conta. Toda vez que tiver um aumento de percentual de 0% até 99,99%, você não precisa fazer duas contas. Faça o seguinte, por exemplo, se alguma coisa vai subir 10%, por exemplo, tá? 10%, você multiplica esse valor X vezes 1,10. Então, entre 0% e 99,9%, você vai utilizar uma unidade aqui à esquerda da vírgula e à direita da vírgula você coloca o percentual. Então, no caso aqui, se fosse 33%, algo que suba 33%, você pega o valor e multiplica por 1,33. Nesse nosso caso aqui, como ele teve um aumento de 25% sobre o valor do ano de 2015, que é 0,76, então você simplesmente multiplique por 1,25 e você já vai saber quanto você vai ganhar. Então, vamos resolver essa continha aqui, que muita gente também sofre para resolver essa conta aqui. Então, vamos lá. Tanto faz você colocar 0,76 em cima e 1,25 embaixo, ou 1,25 em cima e 0,76 embaixo. Eu, normalmente, coloco sempre o que tiver maior número de algarismo em cima, para ficar mais fácil um pouquinho, tá? Mas é a mesma coisa. Então, 1,25 vezes 0,76. Eu vou fazer a mesma conta que eu fiz aqui à direita, aquela hora lá. Você vai fazer de conta que não existe vírgula. Então vamos lá. 6 vezes 5 dá 30, com 3. 2 vezes 6 dá 12, com mais 3 dá 15, vai 1. 6 vezes 1, 6, com mais 1, 7. 7 5. Agora com 7. 7 vezes 5 dá 35. Vão 3. 2 vezes 7, 14, com mais 3 dá 17. Vai 1. 7 vezes 1, 7, com mais 1, 8. Esse 3 e 1 aqui coincidiu, tá, gente? Não é porque vai repetir, vai coincidir toda hora assim. E o terceiro algarismo, como é o zero, você vai encher de zero, né? Porque zero multiplicado por qualquer número vai dar zero. E você abaixa aqui, somando todos os números. 5 mais 5 dá 10, vai 1. 7 mais 7, 14, com mais 1 dá 15, vai 1. 9 e o zero aqui. Bom, agora você vai contar a quantidade de casas à direita da vírgula aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Como a vírgula está parada aqui, você vai caminhar 4 casas para a esquerda. Ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, em 2016, o produtor de leite vai receber 95 centavos o litro de leite. A alternativa D de dado. Bom, pessoal, eu sei que muita gente que vai prestar o Enseja é um pessoal que já parou de estudar há algum tempo, está um pouco destreinado com cálculo. Então, eu vou colocar na descrição desse vídeo um link onde eu tenho uma aula exclusiva sobre as 4 operações: soma, subtração, divisão e multiplicação, incluindo números decimais, tá? Que é o maior problema dos alunos hoje, ok? Então, vão lá no link e aproveitem essa aula, beleza? Vamos para a questão 33 agora, vamos lá. Bem, questão 33. Uma pessoa que se encontrava em um parque observou a movimentação de um esquilo sobre um dos brinquedos desse parque. A figura indica o percurso feito pelo esquilo, iniciado no ponto A e finalizado no ponto B. A projeção sobre o plano do chão, feita de forma perpendicular ao solo, do percurso feito pelo esquilo sobre o brinquedo é... Bom, pessoal, aqui não tem nenhuma regra específica para você resolver essa questão aqui, tá? É uma questão de observação apenas. Não existe uma fórmula para resolver isso daqui. Olha só, vamos pensar numa coisa mais prática aqui. Vamos pensar que fosse uma armação de uma estrutura de uma prateleira, por exemplo, tá? Se você pegar essa estrutura, vamos pensar assim, vamos pintar de preto essa estrutura aqui, ó. O pezinho
que é começando aqui pelo ponto A, depois ele vem aqui, depois ele sobe mais um degrau e depois volta para a posição que ele estava. Então vamos pensar aqui, para a esquerda, para cima, para a direita, depois para frente, depois para cima, tá certo? Agora vamos pensar o seguinte, faz de conta, você está olhando essa prateleira de cima, tá? Vamos fazer de conta que teu olho está aqui assim, eu vou até desenhar aqui, tá? Teu olho está aqui, você está observando. Olha só, você percebe que se você jogasse uma luz daqui de cima para baixo, numa sala escura, a sombra que ia ficar aqui no chão, como é que ia ficar? Ó? Bom, como eu comecei no ponto A e terminei no ponto B, vamos numerar aqui de C, D, E, F e G. Vamos pensar assim, ó, você percebe que se olhar de cima, essa retinha AC, você olhando de cima, vai ficar só um pontinho aqui. Como ela está de pé, então se você bater uma luz daqui de cima, a sombra vai ser um ponto aqui no chão. Tá certo? É como se você estivesse em pleno sol do meio-dia, você não faz sombra, você faz sombra sobre si mesmo, concorda? Tá? Então seria a mesma coisa. Agora, se você deitar para a esquerda, é claro que você vai fazer a sombra. Então, vamos pensar aqui, ó, faz de conta que ele deitou aqui e ficou assim. Então você vai ver essa sombra aqui. No A, isso aqui seria o C, né, no caso, coincidente com A, esse pontinho aqui. Aí você, caminhando para esquerda, para quem está aqui, né, seria o ponto D, ok? Agora, olha só, do ponto D para o ponto E, quem está olhando daqui de cima não vai ter diferença nenhuma, ele vai continuar nesse mesmo ponto. Então, o ponto D e o ponto E se coincidem aqui, ó, tá certo? Agora, ele vai voltar agora para a direita aqui, ó. Se ele voltar aqui, ó, você está aqui em cima olhando, você percebe que você vai caminhar de volta desse mesmo caminho que você fez no CD, então você vai estar olhando para cá agora, você vai voltar para cá, vai voltar no ponto C de novo. Então o ponto F também vai coincidir com esse ponto aqui do ponto C. Percebeu? Tá? Então do ponto F. Agora sim, ó, do ponto F, se você está olhando aqui de cima, vai fazer uma sombra. Mas onde que vai fazer a sombra? Vai fazer uma sombra para cá. Ó. Então você vem parar de volta aqui no ponto F, concorda? Tá certo? Bom, do ponto F você vai caminhar para o G. Só que se você caminhar para o G, a sombra vai fazer isso aqui, ó. Vai vir aqui. Ou seja, no nosso plano aqui seria esse daqui. Então, o meu ponto G seria aqui, tá certo? FG, FG. Agora, observe, do G para o B, que é a parte final da trajetória do esquilo, você não vai enxergar isso aí projetado. Você vai ver apenas um ponto. Por quê? Você está olhando de cima, e de cima de G para B, você vai observar apenas um ponto. Ou seja, você vai fazer esse L aqui. Entenderam, gente? Tá? Ele é mais uma questão de observação, né? Utilizar a tua imaginação para ver se você tem um senso, né, de localização e também de projeção sobre um plano. Ok? Tudo bem? Então, alternativa A, tranquilo, essa questão. Ok? Vamos para a questão 34. Bom, pessoal, essa questão 34 diz o seguinte: as bagagens de mão levadas a bordo do avião pelos passageiros têm limites padronizados para altura, largura e profundidade. Para verificar se as dimensões da bagagem de mão estão dentro dos padrões máximos recomendados, criou-se um gabarito. Caso a bagagem de mão caiba dentro desse gabarito, é considerada dentro dos padrões. A figura ilustra o uso desse tipo de gabarito. O sólido geométrico formado se assemelha ao do gabarito, é chamado de... Olha só, gente, é muito simples essa questão, porém, é preciso que você saiba identificar o que é um cilindro, o que é um cone, o que é uma pirâmide, o que é um prisma. Eu vou mostrar aqui algumas figuras de alguns sólidos geométricos para que você possa identificar, porque de repente, já que ele preparou essa questão que no ensejo passado, pode ser que caia alguma coisa, pode ser não, tem quase certeza absoluta que vai cair alguma questão relativa a figuras geométricas. Então eu já vou fazer um resuminho aqui para vocês. Preste atenção. Então o item A aqui diz cilindro. Cilindro. Bom, cilindro é essa figura vermelha aqui, olha só. Todo cilindro ela tem a base circular, tá? A base inferior e a base superior, que a gente chama essa parte aqui, é idêntica à base inferior aqui, ok? Tudo bem? Tá? Então, o cilindro sempre será uma base circular com um determinado raio e aqui em cima também tem a mesma base, o mesmo raio, ok? Tudo bem? Então, o cilindro está descartado, porque essa figura aqui não tem a base circular. Cone, item B. Cone tem a base circular,
porém a parte superior dela é formada por um único vértice, tá certo? Tá? Então o cone seria essa figura aqui, muito comum aí no trânsito, né? O cone de trânsito, o cone também de chapeuzinho de festa de aniversário de criança, enfim, cone é uma figura bastante conhecida e vocês sabem identificar facilmente. Pirâmide, não há quem não conheça a pirâmide do Egito, tá? Mas todo mundo, que seria essa figura aqui de baixo aqui, ó, pirâmide quadrangular, que é a forma da pirâmide do Egito. Mas não é só aquele tipo de pirâmide que existe, tá? Pode existir vários tipos de pirâmide, ó. Aqui nós temos 3 tipos. A pirâmide hexagonal, que é formado por uma base com 6 lados aqui. Tá certo? Olha, uma figura é um hexágono, né? É uma figura geométrica chamada hexágono, mas o vértice só tem um vértice aqui na parte superior. E temos a pirâmide triangular também, tá aqui, ó, triângulo aqui, ok? E também temos um vértice aqui em cima. Então, pirâmide pode ser a quadrangular, hexagonal, triangular e infinitos tipos de triângulo, tá? Mas sempre, olha só, a única coisa que difere uma pirâmide de um cone é que o cone tem a base circular sempre, enquanto que a pirâmide tem uma base de uma figura geométrica formada por um polígono qualquer, beleza? Tá? Então, olha só, nesse caso aqui, o cilindro já foi, o cone já foi, pirâmide não é, sobrou apenas o prisma. Eu sei que por exclusão é o prisma, mas vamos à definição do prisma. Olha só, aqui temos um prisma triangular, tem a mesma base, olha só a definição do prisma. Bem, então o prisma é um sólido geométrico formado por uma base, que é formado por um polígono, nunca por uma figura curvilínea, ou seja, um círculo, ou algo que tenha alguma curva, tá? Sempre por linhas retas, e a parte superior, a figura é a mesma, tá? Ok? Então, o prisma aqui, nesse caso, é triangular, triangular. O cubo é um prisma? Sim, o cubo é um prisma, porque eu tenho aqui embaixo uma base quadrangular, regular nesse caso. Por que regular? Toda vez que vocês ouvirem falar de um polígono regular, significa que os lados são iguais. Ok? Então o cubo, como você sabe, é formado por 6 faces quadradas. Então o cubo é um prisma especial, onde as dimensões são iguais. Beleza? Ok? O paralelepípedo é um prisma? Sim, é um prisma, porque obedece à mesma definição. Ela tem uma base, nesse caso aqui, retangular, e a base superior é uma base idêntica à base inferior, porque elas têm as mesmas dimensões, as mesmas características geométricas. Ok? Beleza? Então, no nosso caso aqui, fácil, prisma, tá? Mas é bom que vocês memorizem todas essas figuras. A única figura que ficou fora aqui do conceito foi a esfera, mas a esfera todo mundo sabe que é a forma de uma bola de futebol, né? Uma bola qualquer, uma esfera, enfim, é a figura mais fácil de você destacar aqui dentre essas que estão aqui. Beleza? Vamos então agora para a questão 35. Bem, questão 35 diz o seguinte: um trabalhador recebe salário mensal bruto de R$ 3.500. O departamento pessoal da empresa em que ele trabalha utiliza a tabela progressiva para o cálculo do imposto de renda de pessoa física para efetuar o desconto mensal a ser recolhido à Receita Federal. O cálculo desse desconto é feito tomando 15%, 15 sobre 100 é a mesma coisa que 15% do salário mensal, e subtraindo daí R$ 335,03. O valor recolhido mensalmente à Receita Federal em real, referente ao salário bruto desse trabalhador, é igual a... Bem, então vamos interpretar isso aqui. O sujeito que trabalha mensalmente, ele recebe R$ 3.500. É descontado desse valor 15%. Bom, como é que eu faço desconto de 15%? Basta pegar o salário, que é 3.500, nesse caso aqui eu vou desprezar a vírgula, tá? Porque é 00, então 3.500 vezes 15%. Então você vai fazer esse cálculo aqui, ó, 15%. Ora, esses 2 zeros aqui você pode cortar com esses 2 zeros aqui. Então aqui ficou 35 vezes 15, né? Apenas. Porque embaixo ficou 1, então aqui em cima ficou 35 vezes 15. Isso vai dar... Eu vou estar sempre fazendo cálculo, sempre que possível, para que muita gente que já esqueceu aí algumas mancadinhas, né, desses cálculos, porque já acostumou com calculadora e vai ter que fazer na raça lá.
tá? Então vamos lá, ó, 35 vezes 15. Tanto faz 15 vezes 35 como 35 vezes 15. Se eu tiver que escolher quem vai ficar em cima, eu sempre escolho o maior. Então no caso aqui 35, mas isso não é uma regra, tá, gente? Vezes 15. Agora, muita gente fala, professor, mas não tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. Não, na multiplicação não tem a ordem certinha. Agora, na soma e na subtração, realmente a vírgula tem que ficar embaixo de vírgula, senão vai dar confusão. Então, nesse caso aqui, é uma multiplicação. 5 vezes 5 dá 25, o 2 do 25 vem para cá, 5 vezes 3 dá 15, 15 mais 2 dá 17. Aqui coloca o sinal de mais no último algarismo da direita e multiplica o outro algarismo, que é 1. 1 vezes 5 dá 5, e 1 vezes 3 dá 3. Somando agora verticalmente, 5, 7 mais 5 dá 12, 2 vai 1, 2 mais 3, 5. Então, isso aqui vai dar 525. Chegamos no resultado? Não, ainda não. Porque desse R$525 é subtraído os 335,03 centavos. Então vamos lá, ó. Agora você vai fazer 525. Como nós estamos tratando de dinheiro, então eu vou colocar aqui a vírgula, R$525, tá? Menos quanto? Menos R$335,03. Cuidado, muita gente fala 30 centavos. Não, 30 seria se eu tivesse aqui no lugar do 0, o 3, tá? Bom, de novo, agora sim, uma conta de subtração, onde muita gente também tem dificuldade quando não é utilizável calculadora. Então vamos lá, ó, R$525 menos, como é uma subtração, você vai colocar vírgula embaixo de vírgula. Então 335,03. Como é que eu faço essa conta? Dessa forma aqui, ó. O 0 não dá para tirar o 3, então eu empresto 1 daqui, vai ficar 10. 10 menos 3 vai dar 7. Aqui era 10, pois já tinha emprestado 1 aqui. Mas como eu emprestei 1 para cá, ficou 9, então ficou 97. Lembrando que eu emprestei 1 aqui, 4 menos 5 não dá, então eu empresto 1 daqui, vai ficar 14 menos 5 vai dar 9. Aqui eu emprestei 1 também, ficou 11, né, porque eu emprestei 1 daqui. 11 menos 3 dá 8. Como eu emprestei 1 daqui, 4 menos 3 dá 1. R$189,97 é o valor recolhido à Receita Federal por esse trabalhador que recebe R$3.500 bruto, ok? Então, esse valor aqui refere que a alternativa D de dado aqui, ó, R$189,97. Ok? Tranquilo, gente? Tá? Só lembrando aqui, toda vez, desse exercício aqui, o mais importante é com referência a desconto, tá? Desconto em percentual. Então, no caso, todo número dividido por 100 é como se eu estivesse aqui falando 15 dividido por 100 é a mesma coisa que falar 15%, beleza? Então, e se eu for calcular o percentual de qualquer valor, basta multiplicar o valor por 15 sobre 100. Fica bem simples o cálculo, ok? Vamos para a questão número 36 agora. Bem, essa questão 36 diz o seguinte: os moradores de uma cidade terão uma nova opção sustentável para se deslocar, os patinetes elétricos compartilhados. A empresa que está implantando o serviço fixou em R$4 o preço para desbloquear e utilizar o equipamento por até 10 minutos. Para cada minuto adicional, será cobrado um valor de 50 centavos. Qual o gráfico que representa a relação entre o valor total a ser pago por um usuário do patinete em função do tempo de utilização? Bom, essa questão aqui, pessoal, é um clássico exercício sobre funções, tá? É uma função linear que nós vamos representar da seguinte forma. Toda vez que tem uma questão desse tipo, também é comparável a uma questão sobre táxi, por exemplo. Lembre-se que numa corrida de táxi, você vai pagar uma bandeirada inicial que é fixa, um valor fixo, mais o valor por quilômetro rodado. Então, é idêntico o raciocínio desse exercício. No caso aqui é um patinete. Então, como é que eu vou montar essa função? É da seguinte forma. O f de x, que seria o valor total do custo, tá? O custo da utilização desse patinete. Eu vou pagar R$4 fixo. Então, esse R$4 independe de qualquer valor, seja do tempo, não importa se você vai utilizar ou não. Uma vez que você pediu o desbloqueio, você vai ter que pagar esses R$4. Mas vamos supor que você vai utilizar por algum tempo. Então você vai pagar esses R$4 mais o quê? Mais 50 centavos por minuto utilizado. Então vamos chamar de X o tempo em minutos que você vai utilizar, ok? Então significa o seguinte, por exemplo, vamos supor que você utilizou durante 10 minutos. Bom, 10 minutos, só que 10 minutos, você está dentro do prazo de tolerância que ele deu. Então você vai pagar apenas a taxa de R$4 se você utilizar
dentro desse tempo de 10 minutos, ok? Bom, agora vamos supor que você vai usar esse patinete pelo tempo total de 30 minutos, tempo total, agora toma muito cuidado. 10 minutos você utilizou, vai pagar R$4. A partir dos 10 minutos até o 30, quanto tempo você levou? 20 minutos, não é isso? Ó, de 10 a 30 dá 20 minutos. Bom, se você utilizou 20 minutos adicionais, além do 10, você vai pagar o 20 vezes 5, vai dar R$10. R$10 mais o 4 vai dar 14. Então, olha só, a alternativa A está bem coerente, ó, R$10 com mais 4 dá R$14. Observe que aqui vai dar certinho. Então, a alternativa correta já é de cara a A. Porém, vamos analisar os outros gráficos para ver onde é que está o erro. O gráfico B, ele diz o seguinte, se você observar aqui, ó, não importa o tempo que você utilizar o patinete, você vai estar pagando sempre R$4? Claro que não, né? Se você utilizar 5, vai pagar 4. Se você utilizar 10, vai pagar 4. Se você utilizar 20 minutos, vai continuar pagando 4. Ou seja, está errado isso aqui. Então, o B você descarta. O C, ele está dizendo que se você utilizar 5 minutos, você vai pagar R$2 alguma coisa. Não é verdade, não é isso? Porque ele falou que do 0 aos 10 minutos, você vai pagar R$4 fixo. Então, isso aqui ele está subindo linearmente, né, que a gente chama aí de função afim, mas ele não é compatível com a nossa questão aqui, porque 10 minutos é tolerável, você vai pagar uma taxa fixa de R$4. A alternativa D, ela pode confundir algum aluno, porque ele diz o seguinte, olha, ele até começa bem, do 0 até 10 minutos, você vai pagar R$4 fixo, só que depois do 10º minuto em diante, ele falou que vai começar a te cobrar a partir do R$0. Não é verdade isso, porque ele já vai cobrar automaticamente, o primeiro minuto vai cobrar 50 centavos. Então, a sequência tinha que ser igual está lá na alternativa A. Ela tem que continuar daqui, né? O gráfico deveria continuar daqui e não daqui de baixo, como está aqui nesse gráfico D, ok? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A de amor, ok? Vamos para a questão 37 agora. Bem, a questão 37 diz o seguinte, para fazer uma receita, uma pessoa precisa comprar os seguintes produtos, óleo, vinagre e molho de tomate. Antes de sair para comprar, ela fez uma pesquisa em folhetos de 4 supermercados diferentes e encontrou os seguintes valores para as mesmas marcas dos produtos. Bom, aqui ele deu uma relação aqui, supermercado 1, óleo 1 litro, 2,45, vinagre 750 ml, 1,50 e assim por diante. Ele fez aqui uma relação. Para não perder muito tempo, eu não vou ler toda a relação aqui, mas vou te explicar para vocês qual que é o cálculo que nós vamos fazer. Essa pessoa pretende comprar os 3 produtos no mesmo supermercado, de modo a obter o menor valor total a pagar. Em qual desses supermercados deve ser realizada a compra? Bom, essa questão aqui é uma questão aqui do nosso cotidiano, né? Então, vocês que já estão acostumados a fazer compras, então eu imagino que vai conseguir resolver essa questão de uma maneira bastante simples. Vamos lá, ele quer comprar 1 litro de óleo, vinagre, 750 ml. Bom, nesse caso aqui basta somar, né, gente? Eu vou fazer o cálculo aqui do lado para ficar mais fácil, senão não vai caber. 2,45, vou marcar aqui, ó, supermercado 1. 2,45, o vinagre custa 1,50 e o molho de tomate de 340 gramas, R$2,90. Bom, somando aqui, nesse caso aqui, como é uma soma, gente, e uma soma de números decimais, então você coloca aqui sempre vírgula embaixo de vírgula. E como nós estamos tratando de reais, então sempre 2 casas decimais aqui do lado direito. 5 mais 0 vai dar 5, 4 mais 5 dá 9, 9 mais 9 dá 18, vai 1, 3 mais 1, 4, mais 2, R$6,85 no mercado 1. Vamos para o supermercado 2 agora. Supermercado 2 diz o seguinte, o óleo custa R$3,15, então R$3,15. O vinagre de 750 ml, R$1,30. E o molho de tomate custa R$2,50. Somando aqui vai dar 5, 1 mais 3 dá 4, mais 5 vai dar 9, 3 mais 1 dá 4, mais 2, R$6,95. Então, o supermercado 2 já está um pouquinho mais caro do que o 1. Então, o supermercado 2 fica 5, 1 mais 3 dá 4, mais 5 dá 9, 3 mais 1 dá 4, 4 mais 2 dá 6, R$6,95. Está um pouquinho mais caro do que o supermercado 1. Agora vamos para o supermercado 3. O supermercado 3 está fazendo o seguinte, cobra o litro do óleo a R$3,40, o vinagre está a R$1,25,
1,25 e o molho de tomate a R$ 2,50. Você vai fazer essa soma. Muita gente pode estar pensando, mas por que eu vou fazer soma aqui na raça se eu posso utilizar calculador? Bom, você pode até utilizar calculador agora que você está assistindo esse vídeo. Mas lembre-se, na prova você não vai poder utilizar. Então é melhor você treinar, fazer o cálculo na raça, como nós estamos fazendo aqui, ok? Porque às vezes uma conta simples na calculadora se complica muito quando for fazer na raça, principalmente para quem está meio fora de ação aí da parte de cálculo. Então 4 mais 2 dá 6, 6 mais 5 dá 11, vai 1 aqui, 4 mais 1 dá 5, mais 2 dá 7, R$ 7,15 aqui. Supermercado 4, último supermercado aqui, vamos lá. O óleo custa R$ 2,70, R$ 2,70, o vinagre custa R$ 1,40 e o molho custa R$ 2,50. Somando aqui vai dar 0, 7 mais 4 dá 11, mais 5 dá 16, vai 1, 3 mais 1 dá 4, mais 2, R$ 6,60. Bom, é claro que vocês vão optar então pelo supermercado 4. Muita gente vai falar, mas a diferença é pouca. Bom, mas é uma economia, né? Em tempos atuais, qualquer centavo é benéfico aí ao nosso bolso. Beleza? Então, nós vamos optar pelo supermercado 4. Então, alternativa D de dado. Ok? Vamos agora para a questão de número 38. Lembrando que essa primeira parte desse vídeo eu vou fazer até a questão 40, tá? Como são 30 questões, tá? Vamos fazer vídeos de 10 questões cada. São 3 vídeos que vocês podem assistir e não só assistir, tá, pessoal? Eu recomendo que vocês, como eu disse no início, que vocês refaçam todos esses cálculos aqui e tentem lembrar todo o conceito que eu estou falando aqui. Beleza? Questão 38. Um produto novo no mercado é utilizado para limpar piscinas. Recomenda-se que, a cada 5.000 litros de água, deva-se diluir 40 gramas desse produto diretamente na piscina. Uma pessoa deve limpar uma piscina de 40.000 litros. Caso siga corretamente a recomendação, a pessoa deverá diluir. Bom, aí você tem a escolha desses 4 alternativas aí. Olha só, gente, essa questão é bastante simples. É uma regrinha de 3 básica. É uma regrinha de 3 diretamente proporcional. Por quê? Diretamente. Quanto maior a quantidade de água, maior será a quantidade de produto que você vai ter que diluir, correto? Tá? Se fosse o contrário, a gente diria que é inversamente proporcional. Bom, então você vai fazer a seguinte operação matemática, que é a regrinha de 3. Você vai colocar aqui litros de água, litros, e aqui numa outra coluna, vamos colocar aqui o produto. Vamos escrever produto aqui. Produto. Esse produto aqui vai estar em gramas e a água aqui em litros. Então, ele diz o seguinte, para cada 5.000 litros, olha, 5.000 litros, você vai diluir 40 gramas desse produto. E você quer utilizar em 40.000 litros, então você vai escrever 40.000 litros e ele quer saber quanto você vai ter que diluir. Bom, como você não sabe, vou marcar como X, ok? Até aqui? Bem, uma vez montada essa regrinha de 3 aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Vai multiplicar cruzado. Isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Sempre cruzando as informações aqui, tá? Então significa que eu vou multiplicar 5.000 por X, então fica 5.000x igual a 40.000 vezes 40. Então 40.000 vezes 40. Bom, pessoal, muita gente vai querer fazer já o cálculo aqui. Calma, deixe o cálculo para o final. Por enquanto, vamos isolar aqui o x. Então, eu quero saber o valor do x, não é isso? Então, x será igual. Copia o outro do lado direito aqui, como está ainda. Não vai fazer essa conta, por enquanto não. 40.000 vezes 40. Agora, muito cuidado. O 5.000, quando você tem uma letra e um número junto, significa que eles estão se multiplicando. Não é soma, não é divisão, não é subtração. É uma multiplicação. E quando ele está multiplicando de um lado, se eu passar para o outro lado, ele vai fazer a operação inversa. Se a multiplicação vai virar divisão. Então, isso aqui vai ficar 5.000 aqui embaixo. Beleza? Bom, como você está multiplicando em cima e aqui só tem isso aqui, eu posso cortar esses 3 zeros aqui com esses 3 zeros aqui. Ok? Tudo bem? Então, esses 3 zeros. Então, é como se ficasse assim, ó. Fica 40 vezes 40 sobre 5. Fica muito mais simples aqui, né? Mas o 40 com 5, ou esse 40 aqui, tanto faz, aqui é igual, né? Você pode simplificar. O que é simplificar uma fração? É dividir o de cima e o de baixo por um único número, por um mesmo número. No caso aqui, ó, 40 dá para dividir por 5. E o 5 também dá para dividir pelo próprio 5. Então, eu vou fazer isso aqui, ó.
5 dividido por 5 dá 1, 40 dividido por 5 dá 8. Pronto, tá certo? Agora, cuidado, se eu utilizar esse 40, não posso utilizar isso aqui, só posso utilizar uma vez, tá certo? Para simplificar. Bom, então aqui em cima ficou 8 vezes 40 e embaixo ficou 1, eu não preciso escrever, quando a denominadora é 1, você não precisa escrever. Então x igual a 8 vezes 40 vai dar o quê? 320 gramas desse produto que eu vou diluir em 40 mil litros. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Então, alternativa C de casa. Ok, gente? Vamos então agora para a questão de número 39. É a penúltima questão dessa bateria aqui, desse primeiro vídeo aqui, ok? Vamos lá. Questão 39. Uma gangorra deve ser construída apoiando-a pelo ponto médio num suporte central de meio metro de altura. Seus assentos, situados em suas extremidades, devem atingir no máximo 1 metro de altura e, ao tocar o solo, formar com este um ângulo de 30 graus, qualquer que seja o lado da gangorra a tocar o solo. Para que os assentos não ultrapassem a altura máxima estabelecida, o comprimento da gangorra em metro deve ser... Aí tem as alternativas. Bom, o que ele quer dizer? É o seguinte, gente. A gangorra está aqui, ó. Quando você apoiar a gangorra no chão, tanto faz do lado esquerdo ou você pegar o lado direito e apoiar aqui do lado direito, o ângulo tem que ser de 30 graus, ok? Essa altura do meio aqui, que é a altura do suporte, seria de meio metro. E a altura máxima que o assento vai ficar é sempre 1 metro. Tanto do lado direito, assim como se eu apoiar para o lado direito, o lado esquerdo também tem que ser 1, ok? Entenderam? Bom, pessoal, aqui já vai envolver um pouco mais de conhecimento, principalmente das relações trigonométricas, tá? Então, isso daqui eu vou tentar ser o mais breve possível, embora o conteúdo disso aqui ela é bastante extensa, mas eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links para que quem quer entender melhor, de uma maneira mais aprofundada, vá lá, assista as minhas aulas sobre os fundamentos da trigonometria. Ok? Bom, vamos lá. Se você observar aqui, eu estou fazendo um triângulo retângulo. Então eu vou desenhar aqui manualmente mesmo. Eu estou falando em um triângulo da seguinte forma. Aqui tem 30 graus, não é isso? 30 graus. Esse lado aqui, que é a altura, é no máximo 1 metro. E o que ele quer saber? Ele quer saber esse comprimento da gangorra. Eu vou chamar de x esse comprimento, tá? Então essa é a minha questão que eu tenho que descobrir. X, como é que eu vou descobrir? Eu vou ter que usar aqui relações trigonométricas. Como é isso? Bom, eu vou fazer um breve resumo aqui, gente. Para resolver essa questão aqui, é necessário que a gente tenha conhecimento sobre relações trigonométricas num triângulo retângulo. Para começar, o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é qualquer triângulo que tenha um ângulo de 90 graus que a gente simboliza com esse quadradinho com um ponto aqui no centro, tá? Então significa que tem 90 graus, ok? Muito bem. Agora é o seguinte, relações trigonométricas eu tenho 3 funções importantes, embora exista muito mais funções. Mas vamos nos ater a 3 funções, que é a função seno, cosseno e tangente. Eu vou trabalhar aqui com o ângulo de alfa graus, ou seja, o alfa seria o ângulo conhecido. No nosso caso seria 30 graus. Mas vamos fazer de uma maneira genérica para você entender. Muito bem, mas antes da gente entrar propriamente nas formulinhas do seno, cosseno e tangente, vamos para algumas nomenclaturas. Olha só, o lado do triângulo, que é sempre o maior lado, ele fica sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Bom, oposto significa do outro lado. Quem é o lado maior nesse caso? É o lado C. Então, o lado maior de um triângulo retângulo sempre nós vamos chamar de hipotenusa. Hipotenusa, tá? Então, não importa em que posição esteja o triângulo. Você sempre observa, 90 graus está aqui, a hipotenusa está aqui do outro lado. Sempre, tá? Isso aqui não importa se eu estou trabalhando com ângulo alfa ou beta, não importa. Beleza? Muito bem. Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus, que nesse nosso caso chamamos de A e B, não decorem essas letras, tá, gente? Por acaso é A e B, mas poderia ter chamado de C e D, isso não importa. Você tem que guardar o seguinte, os dois lados que formam o ângulo de 90 graus, a gente chama de cateto. Cateto aqui, eu tenho cateto B e o cateto A aqui desse lado. Vai memorizando isso aqui, tá? Hipotenusa e 2 catetos. Sempre, um triângulo retângulo sempre é formado por 2 catetos e uma
hipotenusa. Bom, e como é que eu vou usar seno, cosseno e tangente? Então, é o seguinte, se eu estou trabalhando com o ângulo alfa, que é nesse caso aqui, só lembrando que alfa é simbolizado por essa letrinha grega aqui, desse jeito aqui, tá? Então, o alfa será sempre a medida do cateto oposto, que eu vou chamar de CO, sobre a hipotenusa. Já vou explicar o que é isso, tá? O que é cateto oposto? Bom, você viu aqui que eu tenho cateto A e o cateto B. Se eu estou trabalhando com o ângulo alfa, qual é o meu cateto oposto? Ou seja, qual cateto está do outro lado do alfa? É o A, não é isso nesse caso? Então, cateto oposto, nesse meu caso aqui, é o A, lado A, sobre a hipotenusa, mas a minha hipotenusa seria o C, Czinho, nesse caso aqui, tá certo? Então, memorizam, seno será sempre cateto oposto sobre a hipotenusa. Depois eu vou dar uma dica para você memorizar isso aqui. Cosseno de alfa. Bom, cosseno de alfa será sempre o cateto adjacente. Bom, o que é isso? Já vou explicar. Cateto adjacente, o que significa a palavra adjacente? Não seria alguma coisa próxima? Eu moro nas adjacências do parque, né? Eu estou ao lado, estou bem próximo do parque. Então, quando eu digo cateto adjacente, é aquele cateto que está próximo ao ângulo que eu estou trabalhando, que no meu caso é alfa. Então, meu cateto adjacente, nesse caso, é o B. Então, se eu estou trabalhando com o ângulo alfa, meu cateto adjacente é o lado B. A hipotenusa continua sendo o C, tanto para o alfa como para o beta. Então, vai ser sempre o C. Agora, tangente de alfa. Tangente é fácil de decorar. Por quê? É o cateto oposto ao ângulo alfa sobre a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa. No meu caso aqui, o cateto que é oposto ao alfa é o cateto A. O meu cateto adjacente é o B. Então, fica a medida do A dividida pela medida do B. Vai ser a minha tangente. Ah, mas e se fosse o ângulo beta, se estivesse trabalhando aqui? Seria mesmo o raciocínio. O seno de beta seria o meu cateto oposto sobre hipotenusa. Só que o oposto de beta seria, nesse caso, meu B. Então, no lugar do A seria B. Então, era só inverter as posições. Ok? Nós não vamos entrar muito nesse mérito agora, porque vamos nos ater a esse exercício propriamente dito. Ok? É claro que quem tiver dúvida, é só escrever aí nos comentários e mandar para mim aí que eu tiro as dúvidas que forem necessárias, ok? Bom, então vamos utilizar esse formulário nessa questão aqui. Já vamos ter um outro probleminha aqui que já vou explicar também por quê. Então, seno, no caso aqui, você tem esse triângulo, ó. Eu tenho o cateto oposto de 30 e eu quero descobrir a hipotenusa. Aí você vai se perguntar, qual dessas três formulinhas que eu acabei de explicar para vocês, eu utilizo, além do ângulo, o cateto oposto e a hipotenusa. Bom, você vai olhar aqui, peraí, cateto oposto e hipotenusa é o seno. Seno tem cateto oposto e hipotenusa, tá? Não importa se eu conheço ou não conheço um deles, não tem importância. Por quê? Eu não posso utilizar os outros, porque eu estou utilizando aqui cateto adjacente e hipotenusa. Adjacente eu não conheço nada sobre adjacente aqui, então não vou colocar, tá? Então vamos lá, então seno de 30 graus, é igual ao cateto oposto, meu A, no caso aqui é 1 metro, sobre a hipotenusa, que é meu X. Bom, mas quanto vale o seno de 30? Observe que aqui, olha, o exercício não me informou quanto vale o seno de 30. Mas por que ele não me informou? Porque vocês são obrigados a conhecerem alguns valores de alguns ângulos que eu chamo de fundamentais. Quais são esses ângulos? Então eu vou montar aqui a tabelinha, já vou explicar como é que se monta a tabela. Aliás, eu tenho até um vídeo que vai explicar melhor, eu vou deixar também no link, tá? De como memorizar esses valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos. Mas vou fazer um resumo aqui, olha. Os ângulos que você tem que conhecer é 30, 45 e 60 graus. Esses três ângulos são os três ângulos fundamentais da trigonometria. E você vai calcular aqui o seno, sempre nessa ordem, tá, gente? Se você sair dessa ordem, vai dar tudo errado. E a tangente, que eu simbolizo dessa forma aqui. Seno, cosseno e tangente. Vamos montar nossa tabelinha. Como eu estou fazendo esse vídeo meio corrido, tá, gente? Porque o exame já está aí bem próximo e muita gente está pedindo. Eu tenho alguns alunos até particulares fazendo o curso aqui de reforço comigo. E é exatamente para ajudá-los, também estou fazendo esse vídeo de reforço aqui. Bom, como é que eu monto essa tabela? Dessa forma aqui, ó. Você vai colocar nessa ordem seno, cosseno e tangente. Você vai colocar 1, 2 e 3.
Olha como é simples. 1, 2, 3. Vai dividir cada um deles por 2. Por 2, por 2, por 2. Agora você vai colocar raiz em tudo. Raiz quadrada de 3, só no numerador, tá? Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 1, você não precisa colocar porque a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, não é? Então deixa ele sem raiz mesmo, ok? Meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Agora, a linha do cosseno aqui, você vai copiar a mesma linha, só que invertido. O que era raiz de 3 sobre 2 nessa ponta, você vai colocar nessa ponta aqui. Vai inverter, tá? 3 sobre 2. O meio, não tem como, vai continuar o mesmo. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E o 1 sobre 2 que está aqui no começo vai ficar aqui no final agora. 1 sobre 2. Pronto, então você já montou aqui a tabela de seno e cosseno automaticamente. Tá? A tangente, embora não vá utilizar nesse exercício, eu já vou deixar colocado aqui, porque vai que nesse próximo exame cai alguma questão que tenha que usar tangente. Então você já sabe como utilizar e como dar o valor respectivo dela. Olha só, a tangente, para quem vai continuar estudando depois numa faculdade ou que tenha exatas, vocês vão descobrir que tangente é uma função de seno dividido pelo cosseno. Então eu pego esse valor de cima e divido pelo de baixo, tá? Mas aqui no meio, você percebeu que os valores são o mesmo? Raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2. Ora, então tangente de 45 graus é 1, ok? Bom, se você for fazer essa conta que divisão raiz de 3 sobre 2 dividido por meio e meio dividido por raiz de 3 sobre 2, vai levar um tempo. É melhor você decorar. Como é que você vai decorar isso aqui? É assim, ó. Você copia aqui raiz de 3 e copia aqui raiz de 3. A única diferença daqui e daqui é só o seguinte. Pega esse 3 aqui do 30 e coloca aqui embaixo raiz de 3 sobre 3. Pronto, está montada a sua tabela. Então, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 é meio, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Enfim, você tem aqui 9 valores de 3 ângulos. Tá? Bom, dica para você memorizar também essa posição. Sempre 30, 45, 60, na ordem crescente. Pega o 30, soma 15, dá 45. Pega o 45, soma 15, dá 60. Tá? Então, de 15 em 15 você chega aqui. Seno, cosseno e tangente. Essa ordem, tá? Eu sempre brinco na sala de aula com meus alunos o seguinte, para você memorizar, pensa, você vai no banheiro, senta, seno, senta, fica de costas, cos, cosseno, e se alguém bater na porta, você grita, tangente. Tá certo? Tá? Então, seno, cosseno, tangente, você memoriza dessa forma aqui, rapidinho. Agora sim, agora vamos voltar aqui ao nosso exercício. Agora ele está falando para utilizar seno de 30. Bom, seno de 30, você vê na sua tabelinha, seno de 30, opa, é meio, é 1 sobre 2. Então, no lugar do seno de 30, eu coloco 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre x. Bom, chegou aqui, o exercício morreu, tá? Por quê? Você vai fazer o seguinte, 1 vezes x, sempre cruzando aqui, ó. 1 vezes x dá x, é igual a 1 vezes 2, que é 2. Pronto, x é igual a 2 metros. Descobri, então, que o comprimento dessa gangorra será de 2 metros, alternativa D de dado. Tá? Gente, eu sei que esse exercício ele requer um pouco mais de atenção, tem muito mais detalhes. Tá? Quem ficar com muita dúvida, quiser tirar mais dúvidas, me escreva aí nos comentários, ou manda inbox aí que eu tenho, vou deixar na descrição do vídeo, alguns links aí para vocês entrarem em contato comigo. Beleza? Tudo bem? Vamos para a nossa última questão dessa bateria, tá? Depois eu vou dar sequência. Eu vou resolver todas as 30 questões, mas dividido em 3 vídeos, senão vai ficar muito longo, muito extenso. Aliás, só esse vídeo aqui já leva um bom tempo, né? Mas vocês vão assistindo com calma, vão dando pause sempre que precisarem, tá? E assistam com calma e procurem assimilar cada uma das questões, ok? Claro que não vai cair as mesmas questões, mas os conceitos não vão mudar, beleza? Vamos então à nossa última questão, a questão 40. Bom, questão 40. Questão 40 fala sobre uma tal de sequência de Fibonacci, ou Fibonacci. Muita gente lê como Fibonacci ou Fibonacci. Bom, o que é isso? É o seguinte, essa sequência geralmente começa ou por 0 ou por 1. Nesse caso aqui começa por 1. E o número seguinte é sempre o resultado da soma dos anteriores. Tá? Como assim? Bom, se eu tenho aqui 1, significa que a anterior aqui é o 0, né? 0 mais 1 dá 1. Então, o próximo número aqui. Agora, o próximo número aqui seria a soma dos dois anteriores. Então, os dois anteriores, 1 mais 1 dá 2. O próximo seria a soma dos dois últimos. Quem são os dois? 2 e 1. 2 mais 1 dá 3. E o próximo seria 3 mais 2, 5.
5. Próximo, 5 mais 3 dá 8. E assim por diante. Vocês entenderam, né? Lógico, o próximo seria o quê? 13. O próximo seria o quê? 21. Outro seria 21 mais 13, seria 34. E assim por diante. Entenderam? Sequência de Fibonacci é isso aqui. Bom, mas para que serve isso aqui? Bom, eles utilizam, essa sequência pode ser utilizada como uma forma de aproximação na conversão de quilômetro para milha, unidade de comprimento utilizada em alguns países de língua inglesa. Então, se você vai pegar um carro americano, para quem vai viajar para os Estados Unidos, os carros de lá estão tudo em milha por hora. E você não tem a menor noção do que é milha por hora, né? Bom, então você já faz essa relação aqui, ó. 8 km corresponde a 5 milhas. E se você seguir a ordem de Fibonacci, você vai conseguir chegar aos valores exatos. Embora, se você fizer aplicar a regrinha de 13, ela dá uma aproximação bem parecida, tá? Mas a sequência de Fibonacci te dá o valor exato. Então, olha só. Sempre começando, 8 está para 5 milhas. 8 mais 5 dá 13. O próximo número aqui, você poderia pensar assim, 13 menos 5 dá 8. Mas se você quiser pegar já direto o 8 que está do lado de cá, põe aqui, ó, tá? Então você faz isso aqui, ó, sequência 8, lembrando que aqui vai ser quilômetro e aqui vai ser milhas. Então 8 está para 5. Bom, 8 mais 5 dá 13, então você coloca o 13 aqui. 13 menos 5 dá 8, ou melhor, você já pega esse 8 aqui e copia do lado de cá. Agora, próximo, 13 mais 8 dá quanto? Dá 21. 21 menos 8 dá quanto? Dá 13. Mas já copia logo 13. Então, 13. Próximo, 21 mais 13 dá quanto? Dá 34. Aqui você vai copiar o 21. 34 mais 21 dá 55, né? 55. E aqui você copia 34. Próximo seria quanto? 89, certo? 89. E aqui vai corresponder a 55 milhas. E assim por diante. Mas aqui eu posso parar, por quê? Porque ele está querendo saber o seguinte. Então, se o velocímetro de um carro importado estiver assinalando 55 milhas, que nesse caso seria isso aqui, essa velocidade em km por hora será próxima de... Olha aqui, ó, acabei de descobrir, só montando essa tabelinha aqui de Fibonacci aqui. Tá certo? 89 km por hora representaria, então, 55 milhas por hora. Alternativa C de casa. Ok, gente? Bom, com isso aqui a gente vai encerrar esse primeiro vídeo, tá? E vou dar sequência com mais 2 vídeos dessa mesma série aqui. Se você achou legal essa aula aqui, não deixa de deixar feita a tua inscrição, dá aquele like, isso vai ajudar muito aí o meu canal junto ao YouTube, e compartilhe esse vídeo com o maior número de amigos que vão também prestar o mesmo exame, o exame do Enseja aí. Beleza? Caso tenha ficado com alguma dúvida, não deixe de escrever aí nos comentários, tá? E vamos à sequência agora para o próximo vídeo. Um abraço a todos, até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.